dia grato por tudo, e que tenhamos a convicção do encontro contigo nas nuvens dos céus. Neste momento, Senhor, te peço uma bênção também sobre os dízimos e as ofertas que serão recolhidas para o avanço da tua obra. Também te peço que o Senhor abençoe cada doador, cada dizimista pela ofertante. E aqueles que por algum motivo não têm, que o Senhor os abençoe para que assim como forma de gratidão eles devolvam a ti. Nos fortaleça e derrame sobre nós o teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Necessita mais de ti. Senhor Jesus, já não queres igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo irá dentro de mim. Necessitas mudar, Senhor, porque tudo irá dentro do meu coração. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Nos humilhamos perante Deus. Oremos. Pai de Isaac, Abraão, Jacó, Pai nosso. Aqui estamos prostrados de joelhos ao pó da terra para te pedir um abraço do perdão. Nós sabemos que nós somos falhos, somos defeituosos, meu Pai. Não merecemos nada de ti, mas a tua graça nos alcança a todo momento. Muito obrigado, Senhor, por ter dado uma segunda chance para cada um de nós. Nós sabemos que o preço foi alto, que foi pago com sua morte na cruz. Mas somos gratos, meu Pai, porque o Senhor nos deu uma segunda chance, aonde nós teremos a chance de um dia te conhecer e morar contigo no céu. Ó, meu Pai, fique com esta igreja. Fica com a tua igreja mundialmente, Senhor, abençoando, protegendo e dando força a cada um membro, Senhor, da tua igreja. Também quero te pedir uma bênção especial por este povoado, meu Pai. O Senhor sabe a luta que nós estamos enfrentando para propagar o Evangelho neste lugar. Mas que teu Santo Espírito derrame bênçãos sem medida sobre essa comunidade, meu Pai. Que logo essas pessoas venham amolecer seus corações e aceitar a tua mensagem. E um dia dizer, eu e minha casa serviremos a Deus. Ó, meu Pai, também abençoe o pastor e sua família, o irmão Francisco e sua esposa que vieram de Catu para estar conosco nesta manhã. Abençoe também a Nayara, que veio até a tua casa, meu Pai, mas não sei por que motivo, já foi embora, mas o Senhor sabe o que ela está passando. Perder uma mãe não é fácil, mas fique com a família, meu Pai, dando consolo, que eles possam, Senhor, aceitar a Ti e logo se encontrar com sua mãe no céu. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Não porque haja mérito em mim, mas porque teu Filho vive e reina para todos sempre. Amém. Para que possamos compreender a sua mensagem, para que venhamos a cada dia buscá-lo, para que venhamos nos preparar para o encontro com Jesus nas nuvens dos céus. Amém? Nesse momento,
nós iremos ter uma apresentação de uma criança. E nós sabemos que as crianças, delas são o reino dos céus. Amém? Por isso eu quero chamar o jovem garotinho, a criança Noah, né? E a sua mãe, Adriele. Eu me lembro que quando eu visitei a Adriele, o Noah estava na barriga, né? E eu nem sabia que ela estava grávida naquele período que eu visitei. Eu vim saber depois, né, moço? E aí, tudo bem? Tá? E já até é grande, né? Queridos, aqui em Salmos capítulo 127. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir a Salmos 127. Salmo 127, verso 1 em diante, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O verso 3, veja, queridos: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. André, aqui, o primeiro verso, primeira parte do capítulo 127, ele fala sobre o edificar da casa. O edificar da casa. Então, quem deve edificar a nossa casa? O Senhor. Como ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, ou seja, devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Em tudo que nós fizermos, tudo que você fizer, tem que colocar Deus em primeiro lugar. No verso 3, ele fala sobre a herança. O Noah é herança do Senhor. Você é a herança do Senhor. E Deus diz que você tem que cuidar dele, não somente como se fosse seu filho, mas como filho de Deus, como você vai devolver para Deus. E um dia Deus vai perguntar para você, Adriele: cadê o filho que eu te dei? Cadê o meu? E você, como educou ele, como ensinou os caminhos do Senhor, como educou com a palavra de Deus, você vai dizer: Senhor, aqui está o filho ao qual tu me deste. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, o verso 7, ele diz o seguinte: ensina o Noah no caminho que deve andar. Ensina ele no deitar, ensina ele no levantar, ensina ele no caminhar, ensina ele em todos os momentos. Porque quando ele crescer, lá em Provérbios 22, verso 6, quando ele crescer, ele vai ter a palavra de Deus já no coração. E dela, mesmo velho, não se desviará. Porque foi ensinado. A igreja de Deus também que aqui está, ela tem que ajudar a Adriele a educar o Noah. Mas a parte que a igreja ensina, ajuda a educar, é com a palavra de Deus, com a Bíblia. Educando na escolinha, ajudando a educar aqui dentro da igreja, ajudando a educar em todas as áreas da parte espiritual. Já em casa, né, moço?
quem vai ajudar é a mamãe. A mamãe tem que orar com você, a mamãe tem que ler a Bíblia, a mamãe tem que trazer o Noah para as programações, quando é voltado para as crianças. Não tem que deixar o Noah sem vir para a igreja, mesmo que o Noah chore, mesmo que o Noah fique gritando, mesmo que o Noah fique correndo aqui, quando pequenininho, aí quando começar a andar, mas ela não deve deixar o Noah em casa, tem que trazer para a igreja. Porque, queridos, o erro, André, de muitos pais é quando a criança está chorando, não quer trazer para a igreja para não incomodar os irmãos. Os irmãos, eles não devem se sentir incomodados com o choro de uma criança. Os irmãos não devem se sentir incomodados com as crianças, mas tem que educar, ajudar os pais, a mãe a educar. E, queridos, a criança, ela é uma bênção onde ela estiver. Então, essa igreja, ela tem mais alegria, ela é mais dinâmica. Por quê? Porque tem crianças aqui. Se existissem só os adultos, só as pessoas mais idosas, eu garanto para vocês que não seria uma tristeza. Então, a alegria de uma igreja, de uma casa, onde tem criança, não é verdade? Então, vamos conservar as nossas crianças, né, Lô? As nossas crianças no caminho do Senhor. E aqui está mais um homem de Deus para essa igreja. Então, você nunca deixe de trazer seu filho para a igreja. É tudo sempre. Tenho certeza que sua mãe vai ajudar e todos estarão ajudando. Amém? Então, nesse momento, nós vamos ajoelhar e vamos orar. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser ficar sentado, não fique à vontade, tá? Vou pegar o novo. Vem cá. Se você quer ter o tutor, e quer pegar o microfone. Você vai pegar o microfone para pregar, cantar. Não pegue logo aí. Bondoso Deus, eterno Pai. Aqui, Senhor, nesse momento, eu estou com o Noah, essa criança a qual o Senhor deste para a criança. Que o Senhor ajude, Senhor, ela a educar esta criança nos teus caminhos. Amém. Que essa criança venha crescer e que ela venha ser uma grande bênção, Pai, aqui na igreja, na sociedade e na sua família. Amém. Que também a Arielle seja, Senhor, usada por Ti. Que o Senhor dê muita sabedoria para ela, para que ela, em todos os momentos, em cada palavra que sair da sua boca, seja palavras de bênção para o seu filho. Seja palavras que venham edificá-lo. E venha ser, em cada palavra, venha também direcioná-lo e ele no teu santo nome. Neste momento, eu consagro o Noah, para que ele seja um grande homem de Deus. Amém. Eu apresento ele a Ti, ó Pai amado, diante do Teu trono de graça. Que o Senhor alcance ele com as Tuas misericórdias. E que o Senhor derrame sobre ele as Tuas bênçãos. E que Teu Espírito Santo esteja com esta criança. E que ela cresça. E que ela venha a ser um grande missionário, um grande pregador. Que ela venha trazer muitas felicidades aonde ela estiver, que ela seja uma bênção. Consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por estarmos aqui. E que neste momento, mais uma vez pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria e derrame sobre nós o Teu poder. E nos dê a graça de entender sempre a Tua palavra.
Nesta manhã, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a origem da ceia cristã. Você está vendo uma mesa? Quando Jesus esteve aqui nesse mundo, você sabia de que forma era feita a ceia? Como era a mesa? A mesa, ela era colocada no chão mesmo, e tinha às vezes uns travesseiros ou uns panos, né, ao redor da mesa, e eles se sentavam. Sempre se sentavam. Não sei se vocês já se sentaram assim de perna, eles se sentavam e cruzavam as suas pernas, né? Então, ou quando não, eles sentavam sobre as pernas deles. E ali eles começavam a ceia. Jesus, por várias vezes, ele participou da ceia. E nós, qual é a ceia de Jesus que nós mais lembramos? É a última, né? Sempre a última ceia. Mas Jesus, ele sempre participava da ceia. Que a ceia para os judeus é muito importante. Na verdade, ainda é, né? É muito importante, porque simboliza algo muito importante na sua vida. E nós vamos entender um pouco hoje sobre essa ceia, né? Lá em Êxodo, capítulo 2, o verso 1, o verso 5 e o verso 11, se você quiser abrir a sua Bíblia, mas também está aqui no texto, diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Veja, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Como apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Né? Esta é a Páscoa do Senhor. Quando foi que isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Lá no Egito. Você conhece a história. Por muitos anos, os israelitas eles foram escravizados lá no Egito. E eles clamavam por libertação. Deus levantou um libertador. E esse libertador, você conhece, Moisés. Moisés foi enviado por Deus até o Egito, aonde ele foi até Faraó. Faraó disse que não libertava de maneira nenhuma o povo de Deus, os israelitas. E então Deus mandou as pragas. E a última praga que Deus mandou foi a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos seriam mortos. E Deus então mandou uma mensagem para os israelitas: matem o cordeiro, pegue o sangue do cordeiro, passe ali no umbral da sua casa, passe na porta da sua casa. O anjo da morte passará esta noite, e todos os primogênitos do Egito morrerá. E aquele que não estiver com o sinal na sua porta, também o primogênito morrerá. Então, Deus, mandou que esse sinal fosse posto em cada porta dos israelitas. E assim eles fizeram. Queridos, quando deu certas horas da noite, o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos do Egito. Os filhos dos egípcios todos morreram. Ou seja, os primogênitos todos morreram. Mas os israelitas nenhum morreu. Nem os filhos, nem os primogênitos, filhos e nem os animais. Nenhum morreu. E Deus disse: olha, vocês vão comer apressadamente. Comam apressadamente. Coloque, já fiquem prontos para partir. E quando começou ali o choro, a gritaria das pessoas chorando pelos seus mortos, os egípcios
os israelitas, todos os israelitas, pegaram as suas coisas e partiram. Queridos, lógico, antes de tudo isso teve a ceia. Qual foi essa ceia? Eles comeram aquele cordeiro com pães. Ele comeram aquele cordeiro com pães e ervas amargas, que ali simbolizava também, sim, com pães e ervas amargas, que simbolizava as amarguras que eles viveram ali no Egito por muitos anos, o sofrimento, a angústia, a dor. Mas Cristo Jesus, simbolicamente representando aquele cordeiro que livra o povo da morte, ele livrou todos os israelitas do anjo da morte que passou naquela noite. E ali Deus viu isso, a Páscoa. Veja o verso 26. Quando os seus filhos se perguntaram o que significa essa cerimônia, no verso 27, então você deve responder: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se e adorou-se. Eles adoraram a Deus, adoraram o Senhor, porque Deus poupou todos os israelitas da morte. E queridos, pode passando. A Páscoa, comida às pressas ali. Ela foi comida às pressas. Por quê? Porque Deus disse: fiquem arrumados, fiquem organizados, se organizem para a partida. Queridos, essa organização ali, da Páscoa, ela, que Deus disse: olha, fique com a sandália nos pés, com os cintos cingidos, com o cajado na mão. Ela também vamos trazer para nós hoje. Brevemente será a nossa libertação também. Seremos libertos deste mundo de pecado, desse mundo de tristeza, desse mundo de dor, da escravidão que nos cerca. Brevemente seremos libertos. E eu e você teremos que estar como os israelitas estiveram ali no Egito, preparados para a partida. Nós devemos estar a cada dia preparados para a partida. Lógico que nós não sabemos quando Cristo vai voltar, mas qualquer hora nós podemos dormir, e esse sono que dormiremos, temos que dormir um sono justo, ou seja, o sono do justo, o sono da primeira ressurreição. Por isso nós devemos estar preparados constantemente, em todos os momentos da nossa vida, queridos. A Páscoa, comida às pressas. Patriarca e Profeta, página 234, diz assim: a Páscoa devia ser tanto comemorativa como típica. Como eu falei para vocês, típica, assim, ela representava, ele estava simbolizando ali Jesus Cristo, que viria ao mundo e morreria por cada um de nós, apontando não somente para o livramento do Egito, mas no futuro, para o maior livramento da história, para o maior livramento que Cristo Jesus cumpriria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. Quando ele voltar nas nuvens dos céus, ele vai nos libertar, ele vai nos levar, e nós para sempre estaremos com ele. Amém. Sem tristeza, sem pecado, sem dor, porque nós vivemos um mundo de miséria, de sofrimento, de angústia, de dor. Vivemos num mundo, queridos, que a cada dia está piorando. Cada vez mais as pessoas estão ficando iradas uns com os outros. Mas Jesus Cristo voltará. E eu e você deveríamos estar prontos
para subir com ele. Amém? Vamos ver. Página 278, Batalha do Profeta. O cordeiro devia ser comido com ervas amargas, indicando isto a amargura do cativeiro do Egito. Assim, quando nos alimentamos em Cristo, deve ser com contrição de coração, por causa dos nossos pecados. Sempre quando nós nos alimentamos em Cristo Jesus, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós devemos confessar os nossos pecados. Nós devemos pedir perdão também uns para os outros. E dizer para Cristo: Senhor, por favor, coloque ali no meu pecado a palavra perdoada. Porque como nós falamos agora na lição, os pecados não serão apagados quando nós pedimos perdão, mas será colocado do lado deles a palavra perdoada. Quando Cristo Jesus se levantar ali, no lugar santo, Ele então apagará todos os nossos pecados para sempre. Amém. Para sempre. E nós então viveremos para sempre com Cristo Jesus. Queridos, com temor respeitoso, o povo orava e vigiava, estando o coração do primogênito, desde o homem forte até a criancinha, a palpitar de um terror indefinível. Pais e mães cingiam os braços dos seus amados primogênitos ao pensarem no golpe terrível que deveria ser desferido aquela noite. Todos os pais, aquelas pessoas dentro da casa, elas estavam cheias de temor. O coração palpitava mais forte, porque foi anunciado: o anjo da morte passará esta noite. E queridos, embora ele estivesse cheio de temor, mas Deus não matou nenhum. Porque Deus deu o sinal e todos cumpriram, todos seguiram o sinal. E aquele sinal, eles obedeceram. E por eles obedecerem, por eles observar, por eles cumprirem a ordem que Deus deu, eles foram livrados da morte. Deus nos dá uma ordem a cada dia: siga minha palavra, guarde o meu mandamento, me coloque em primeiro lugar na sua vida, me busque, pregue o meu evangelho, venha para a minha casa, para vocês me adorarem. Se todos cumprirem a ordem do mestre, todos nós também seremos livrados da morte naquele grande dia. Como fala lá em Apocalipse, muitos vão dizer: esconde-nos da face daquele que está sentado no trono. Mas também nós, queridos, temos que dizer: esse é o nosso Deus em quem esperamos e aguardamos por sua salvação. Eu e você teremos duas palavras que estão sobre o nosso poder, mas uma delas devemos escolher. E eu e você devemos escolher: esse é o nosso Deus em quem esperamos e aguardamos por sua salvação. Essa tem que ser a palavra que tem que estar em nossa mente. Essa tem que ser a palavra que tem que estar no nosso coração. Mas para que nós venhamos falar essas palavras, nós devemos seguir a Cristo cada dia, colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. O Cordeiro, ele representava Cristo Jesus, que um dia vinha morrer por nós. Ele estava ali como um simbolismo de alguém que sofreria, de alguém que derramaria o seu sangue, de alguém que nos lavaria com o seu sangue e nos purificaria de todos os pecados. A Páscoa cristã foi passando. Veja, querido, o universo e a grandeza de Deus. Eu sei que vocês aqui têm o privilégio de sair um pouco mais da claridade e contemplar o céu. Vocês já contemplaram o céu estrelado?
Você sabe, a estrela mais próxima, nós descartamos o Sol, mais próxima é o Sol. Mas a mais próxima da Terra, sem ser o Sol, é a estrela Centauro. Ela está a 40,06 trilhões de quilômetros da Terra. Olha só a distância. A 4,24 anos-luz. 4,24 anos-luz. Ou seja, 40,6 trilhões de quilômetros da Terra. Será que está distante? Muito longe. A mais próxima da Terra. 40 trilhões de quilômetros. A mais próxima da Terra. Irmãos, o nosso planeta Terra, ele é um dos menores planetas do sistema solar. Se eu não estiver enganado, o terceiro menor planeta do sistema solar. O nosso planeta Terra, hoje, tem cerca de um pouco mais de 8 bilhões de pessoas. Um pouco mais de 8 bilhões de pessoas. Você já imaginou o céu? Como é o céu na sua mente? Assim, o céu observável, que nós conseguimos observar. Como é o céu na sua mente? Será que é um lugar finito? Ou é um lugar infinito? Infinito. Será que o céu vai caber todas as pessoas, desde Adão e Eva até a vida de Jesus? Sim. Irmãos, o nosso Deus é finito ou infinito? Não é infinito. O nosso Deus é infinito. O nosso Deus é infinito. E o céu, podemos imaginar como um lugar infinito. Queridos, existe bilhões e bilhões de estrelas. Trilhões de estrelas. Existem galáxias. Nós temos aqui, o céu, para voltar um pouco mais. Veja só. Várias estrelas. Você está vendo esse ponto branco aqui assim? São galáxias. Estive fazendo uma pesquisa e olhei assim o céu. Se você for pesquisar sobre o espaço, e você vai ver o céu ali a foto, no destino, cheio de estrelas. E eles tiram várias cores lá, elas brilhando de várias cores. É a coisa mais linda que existe. Mais linda. E pode passar. Aqui nós temos o universo observável, aquilo que nós conseguimos ver. Nós temos o superaglomerado local, vem o grupo local de galáxias, vem a Via Láctea, aonde está o nosso sistema solar, e nós temos o planeta Terra, o terceiro ali, o menor. O terceiro menor planeta Terra do sistema solar. Nós estamos localizados na Via Láctea. E nós temos os grupos de galáxias, aonde nós conseguimos ver os grupos de galáxias. E o nosso universo observável. Você já viu aonde nossos olhos conseguem enxergar? As estrelas estão milhões de quilômetros daqui do planeta Terra. Mas nós conseguimos ver. Mas os nossos olhares, eles conseguirão ver muito mais. Quando nós formos transformados. Quantos de vocês um dia querem viajar pelo espaço? Quantos? Quando Jesus voltar, nós vamos ter esse privilégio de viajar pelo espaço. Vamos ter o privilégio de passar próximo dessas galáxias e contemplar a beleza de Deus. Tá? Veja aqui, querido. Pode voltar, João. Não, pode deixar. Pode passar. O serviço de lava-pés, nós vamos falar um pouco agora sobre os lava-pés.
de como começou a Páscoa cristã. O serviço de lava-pés, que praticamos como adventistas no sétimo dia, segue as orientações de Jesus Cristo, como diz lá em João capítulo 13, no verso 14 e 15, assim, ó. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Veja, Jesus Cristo nos deu exemplo. Jesus Cristo nos deu exemplo para que nós venhamos lavar os pés dos outros. No período cristão, ali no tempo de Jesus, era costume, até antes mesmo, das pessoas, dos viajantes, quando chegavam em uma determinada casa, já tinha água preparada e já tinha os servos para lavar os pés. Ou seja, se eu chegasse aqui na casa de Daniel naquele tempo, Daniel já tinha preparado ali uma bacia de água e já tinha os servos ali nos esperando, com toalhas e com água. E ali ele ia lavar os nossos pés, para nós entrarmos então na casa. Era assim, mas quando deu uma vez, eles chegaram em determinado lugar, o que foi que Jesus fez? Pegou a toalha, a bacia de água e lavou os pés dos discípulos. Os pés sujos, empoeirados, Jesus lavou. Lavou para nos deixar o quê? O exemplo. Os cristãos primitivos também realizavam os lava-pés. Em 1 Timóteo 5, o verso 10. Mateus 26, 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando e partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Passando. O pão, ele representa o corpo de Cristo. E nós sabemos que o vinho, ele representa o quê? O sangue. Apocalipse 19, verso 9 diz: então o anjo me ordenou, escreve: bem-aventurados que são chamados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E disse mais: estas são as exatas palavras de Deus. Estas são as exatas palavras de Deus. Bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E queridos, você está vendo essa mesa? Jesus Cristo tem uma mesa que vai caber todos nós. Uma mesa que os nossos olhos contemplarão. É uma mesa, como o Jorge falou, infinita ali, que vai caber todos. É um banquete real, que eu e você conseguiríamos contemplar a quilômetros e quilômetros de distâncias. Quantos de vocês querem participar da boda do Cordeiro? Quantos querem participar da ceia do Cordeiro? Nós viemos a cada dia, nos preparar para nós participarmos dessa ceia que está preparada para mim e para você. Nesse momento, vamos orar mais uma vez. Quero convidar você a ficar em pé. E após a oração, cada um vai sair para o lava-pés. Enquanto nós estivermos ali lavando os pés, vai haver uma música, um fundo musical tocando direto. Tá? Após, vai haver um momento de louvor, quando nós voltarmos e daremos continuidade. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque Tu morreste naquela cruz. Obrigado porque Tu enviaste Teu Filho Jesus para nos dar a salvação, nos dar a vida eterna. Obrigado também porque Tu nos deixaste esse símbolo, que é o símbolo da ceia do Senhor. O símbolo da Santa Ceia.
que representa o teu corpo, representa o teu sangue. Essa é a nova aliança a qual o Senhor deixou, para que nós, como cristãos, viéssemos participar e lembrar dos momentos que o Senhor viveu naquela cruz, que o Senhor morreu e ressuscitou. Que o Senhor venha nos abençoar, que ao lavarmos os pés neste momento, possamos, com humildade, entender que estamos para servirmos aos outros. Derrame sobre nós mais uma vez, eu te peço, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os diáconos vão estar conduzindo, a letra da ceia, pegando água e levando para encher as bacias, tá? Então, os diáconos, ele já pode ir para lá, enchendo as bacias, para que os irmãos e a diaconisa entregando ali as toalhas, tá? Para as pessoas ir lavando os pés, enxugando os pés. Peço perdão para ela. Todos devem participar dessa bacia. Você pode, todos assim, que rebatizados e quem já tem entendimento, tá? Assim, quem é adulto também, tá? Dependendo se